Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, com a presença ilustre do Ambrose, né? Ambrose Spellman. E eu tô regravando, inclusive, esse bom dia, boa tarde, boa noite, porque não pegou na gravação principal. Então, continuemos com Botânica Arcadas. Estamos aqui para mais uma aula do Botânica Arcadas. E a aula de hoje, com a presença ilustre de alguns dos meus gatos, é sobre movimentos vegetais. O que são, então, esses movimentos vegetais? São movimentos da planta, ponto. E esses movimentos, eles podem ser em relação à curvatura, por exemplo, então a planta se curva ou não, ou a um crescimento em tamanho mesmo, tá? Eu não consigo passar. Olha só, aqui eu consegui passar. E aí a gente pode subdividir esses movimentos vegetais em três grandes grupos: tropismos, nastismos e tactismos. Os tropismos, eles são movimentos vegetais que são necessariamente orientados e estimulados por um agente externo. Então, exemplos de tropismo são o fototropismo, geotropismo e tigmotropismo, tá? Que a gente vai trabalhar nos próximos slides. E aí, exemplos de nastismo, e aí tem o nastismo, então, no caso, que é um outro movimento vegetal que não é orientado, mas ele acontece e a gente vai ver por quê. Por que não? Mas a gente vai ver mais ou menos como a banda toca, que são o fotonastismo, tigmonastismo e termonastismo, os principais. E a gente tem os tactismos, que são movimentos orientados de deslocamento, tá? Como o fototactismo e o quimiotactismo. Vamos então aos tropismos. Os tropismos, eles são movimentos vegetais, como eu já falei, que eles são orientados e estimulados por um agente externo. Esse tropismo, inclusive, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, e ele ocorre em direção ao estímulo ou em direção contrária ao estímulo que foi dado, tá? Um exemplo clássico de tropismo que é muito recorrente nas avaliações, de uma maneira geral, é o fototropismo, em que o estímulo externo é a luz. Então, a luz que vai, né, mexer ali no negócio, que vai fazer com que essa planta se curve, digamos assim, que se movimente. E envolve necessariamente a auxina. Lembra que eu falei para vocês que, na dúvida, chutem a auxina, porque a auxina faz tudo. E aí a gente tem que no caule, o fototropismo, ele é positivo, enquanto que na raiz esse fototropismo, ele é negativo, tá? Mas por que positivo? Por que um fototropismo negativo? O que é esse fototropismo positivo? Esse fototropismo positivo, ele se dá no caule. O que acontece no caule? Eu tenho ali o meu caule, certo? Tenho o meu caule, e aí, aqui, ó. E aí iluminei esse caule, tô iluminando. O que acontece? Nessa tampinha, que vamos supor que é o ápice do caule, oi, Hebe, calma aí, a cachorra aqui. No ápice do caule, a gente tem uma concentração de auxina. Essa auxina, quando vem a luz solar, enfim, ela vai se redistribuir. Então ela vai para as laterais. Por quê? Porque a auxina não gosta de luz. Logo, ela vai para a direção que não tem luz, para a direção oposta, então ela vai fugir da luz. Só que o que acontece? Nos caules, pelo menos, essa essa concentração de auxina, ela é positiva para o sentido de que a planta cresce quando tem uma concentração maior de auxina. Tá? Então, o lado que está concentrando a auxina, ele vai começar a crescer, certo? Está crescendo. Por isso que esse fototropismo, ele é positivo, então ela cresce, na verdade, ela vai acabar crescendo na direção do estímulo, porque pensa, o estímulo está aqui, ela vai crescer assim, é como se ela estivesse indo encontrar o sol, digamos assim. E aí a gente tem também uma situação contrária, que é o quê? O fototropismo na raiz. O que acontece na raiz? Na raiz, a gente tem uma situação contrária, basicamente. Então eu tenho ali na minha raizinha, a luz está incidindo, e essa luz incidente faz com que eu tenha um deslocamento de auxina, porque a auxina ela sempre vai tentar fugir da luz. Tem um deslocamento da auxina e aí eu tenho essa redistribuição lateral de novo. Só que o que acontece? Na raiz, quantidades altas de auxina são inibitórias para o crescimento. Portanto, se a parte que tem auxina é desse lado, aqui não vai crescer. Quem vai crescer é aqui e vai crescer assim. Então ele vai crescendo assim. Por isso que a gente fala que na raiz a gente tem um fototropismo negativo, tá? Agora deixa eu me arrastar aqui novamente.
Um outro tipo de tropismo também é o gravitropismo, ou geotropismo, que a gente pode chamar também. E esse tipo de tropismo, ele é uma resposta gravitacional, digamos assim. Então, o que acontece? Esse tropismo, inclusive, ele acontece quando a planta, deixa eu pegar aqui a minha planta, né? Quando a planta é colocada na posição horizontal. E aí, o que acontece? A gente tem também o envolvimento de auxina. Então, eu tenho aqui a planta, ela tem uma concentração maior de auxina aqui embaixo, então a gente tem uma distribuição irregular de auxina, considerando que ela deveria estar na planta toda, mas como a planta está assim, ela está aqui embaixo. E aí a gente tem um gravitropismo diferencial na raiz e no caule. Na raiz a gente tem que esse gravitropismo, ele é positivo. Por que é positivo e na outra era negativo? Agora é positivo porque ele vai a favor da gravidade. Então a raiz sempre vai crescer assim. Então ela crescendo assim está a favor da gravidade. Lembrando que a gravidade é uma força que está para baixo, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, está para baixo. Então a raiz ela segue esse crescimento. Diferente do caule, por exemplo. O caule, ele vai ter que vencer a gravidade para crescer. Então, vencendo a gravidade, ele continua crescendo. E aí, isso acontece, como eu já comentei, por conta dessa distribuição irregular de auxina. Então, ela tende a se concentrar mais nessa porção inferior, que é o lado que vai estar mais vai estar voltado para o solo, tá? E aí, no caule, quando você tem uma concentração aqui, uma concentração diferencial, a gente tem que a auxina faz com que esse caule cresça em maiores concentrações, no caso. Então, o caule vai fazer assim, ó. Essa parte aqui de baixo vai começar a crescer e vai subir. Diferente do que na raiz, porque na raiz está aqui para baixo, né? E aí tá concentrado aqui embaixo, então quem vai crescer é a parte de cima. Então, ela cresce e desce, tá? Um outro tipo de tropismo que a gente adora, né? É o tigmotropismo. Tigmotropismo, ele é um crescimento desigual, né? Ainda assim, um crescimento desigual ou uma curvatura, só que isso é em resposta a uma superfície de contato, tá? Então, eu tenho um suporte, né? E aí a planta, ela começa a crescer ao redor desse suporte, enrolada nele. E exemplos disso são os caules de trepadeiras, né, das gavinhas, e também do caule das trepadeiras e das gavinhas, por exemplo, como o chuchu, que o chuchu vai se enrolar todo, fazendo aquele formato helicoidal, como a gente já viu em outras aulas, tá? Agora, a gente tem outro exemplo, né, de movimento vegetal, que é deixa eu mudar aqui o fone, que é o nastismo. O nastismo, ele ainda assim é um movimento, só que ele não é orientado. Então, ele acontece pela percepção. Tá? Calma, eu vou explicar isso melhor. A gente tem alguns tipos de nastismo principais. O primeiro deles é o fotonastismo. O que é o fotonastismo? É um nastismo que ele ocorre quando o estímulo externo é a luz, a luminosidade. Então, um exemplo de fotonastismo tem uma planta, inclusive, chamada 11 horas. E aí essa planta, durante a noite, ela fica fechada e ela abre em torno das 10, 11 horas e ela se fecha no meio da tarde, mais ou menos assim, fecha totalmente no meio da tarde. E isso é um exemplo de fotonastismo. Então, aquele período, como eu posso dizer, aquela percepção luminosa daquele horário, assim, daquela intensidade, daquela maneira, enfim, ela é responsável por essa planta, por essa flor, abrir ou fechar. Um outro exemplo de fotonastismo, mas aí é contrário a 11 horas, é a dama da noite, que é um tipo de flor que ela fica fechada durante o dia e durante a noite ela abre. Então, a ausência de luz é determinante para que a dama da noite fique aberta, tá? Se abre assim, perfeita. E aí um outro exemplo, então, de nastismo é o tigmonastismo, que é um nastismo de contato. Então, você toca e aí o toque faz com que a planta tenha uma resposta. A gente tem dois exemplos super clássicos, super fofos, de tigmonastismo, que são com a planta carnívora, né, que a gente está vendo aqui, e com a dormideira, também chamada de mimosa. A planta carnívora, lembrando que essa parte aqui da planta carnívora é uma folha modificada com a função de nutrição, né? Lembrando que as plantas carnívoras sempre estão em solos muito pobres, então é difícil você extrair de fato todos os nutrientes que precisa desse solo, então ela tem um mecanismo evolutivo diferente, né? Que é essa questão dessa adaptação para a digestão. E aí o que acontece? A planta carnívora ela está aberta.
Aí vem aqui o meu inseto e ela fecha. Independente se ele veio na ponta, se ele veio aqui, se ele veio aqui, se ele veio aqui, ela vai fechar. Então, ela percebe o inseto e fecha, tá? Isso é um exemplo de tigmonachismo. Então, essa curvatura de contato, essa curvatura por contato, tá? Um outro exemplo também de tigmonachismo é a planta dormideira, essa mimosa aqui perfeita. Tem um exemplo de como que ela funciona nesse videozinho. Deixa eu me mover aqui, né? O que acontece? Na planta dormideira, a gente toca na pontinha dela e ela vai fechando todos os seus folíolos. Lembrando que isso aqui não é, cada partezinha não é uma folha, é um folíolo, tá? E aí aqui não foi até o final, mas ela fecha totalmente, tá? Isso aqui foi só o recorte do GIF. Pois bem, seguimos, né? Seguimos. O termonastismo, então, que é o nosso último tipo de nastismo, é um nastismo que envolve necessariamente a temperatura. Então, a temperatura ela é importante para que alguma coisa ocorra ou não. A gente tem um exemplo de termonastismo nas tulipas, por exemplo. 7 graus, mais ou menos, que é frio, os botões das tulipas estão fechados. Enquanto que aos 17 graus, por exemplo, esses botões estão abertos. Tá? Então, então as flores elas vão abrir suas pétalas em temperaturas elevadas e elas podem fechar quando as temperaturas ambientais diminuem. Mas isso não é regra no caso, então poderia ser ao contrário, por exemplo. Não sei, dependendo se for a flor do Alasca, né? Então ela nunca estaria aberta. O Alasca não, sei lá, Groenlândia talvez, enfim, geografia. Aqui eu mostrei pra vocês exemplos de tigre monastismo, vou até mostrar de novo que é muito fofo. Olha que coisa linda, gente. Muito meio. Cadê? E por fim, a gente tem então os tactismos. Os tactismos, eles são movimentos vegetais também, mas eles são movimentos de deslocamento que eles podem ocorrer em organelas celulares, em seres livres, em algas unicelulares e principalmente, sim, que é para nós importa nesse momento, em relação a esse deslocamento dos gametas em vegetais superiores, e tudo isso ocorre em resposta a estímulos externos, tá? Esse estímulo, a princípio, aqui nos nossos exemplos, pode ser luminoso, né, que é o fototactismo, ou ele pode ser químico, tá? Então, vamos ao fototactismo. O fototactismo, ele é um deslocamento de cloroplasto, pode ser um deslocamento, no caso, em direção à luz. Então, ele pode se deslocar a favor ou contra a luz. Esse deslocamento de cloroplastos, ele ocorre muito na euglena, que é uma espécie de alga, assim, mas é uma alga que parece um protozoário. Eu não sei definir o que é euglena, mas se eu não me engano é uma alga, assim. Vamos considerar a euglena como uma alga. E aí, essa euglena, ela tem um deslocamento dos seus cloroplastos em direção à luz. Então, quando ela percebe que há luz, ela vai voltar os cloroplastos para esse lugar e para que possa ser viabilizada a fotossíntese, por exemplo, tá? Tem um exemplo, e aí tá, ok, fechamos então o fototactismo. Agora, para nós, o mais importante, então, é o quimiotactismo. A gente tem que, em grupos mais basais de plantas, mas ainda assim nos vegetais superiores, a gente tem as briófitas e pteridófitas. E nessas plantas, a gente tem que o órgão sexual feminino, ele produz sacarose. E aí essa sacarose que ele produz atrai, né? Forma tipo um rastro para o gameta masculino para que ele possa encontrar ali a estrutura reprodutiva e que possa depositar ali depositar o gameta, que ele possa se fundir e formar o zigoto, né? Porque vai ter essa interação entre os gametas, vai fecundar a nosfera, lá, e vai formar o zigoto. Mas isso aí é conversa para depois, para as próximas aulas. Sem spoiler. E aí, isso aqui é um exemplo com as briófitas, né? Que é o primeiro grupo de plantas que a gente vai estudar no próximo, não no próximo semestre, no próximo semestre, mas não nos primeiros assuntos. Mas, enfim. Então, o arquegônio, que é o órgão sexual feminino, ele vai produzir sacarose e isso vai fazer com que o deslocamento do anterozoide, que é o gameta masculino, seja direcionado, tá? É isso, gente. Por hoje é só, tá?